Muito legal. E a noite é sua hoje, cara. Fique à vontade aí. Como diz o nosso amigo Marco Sharp ali, meu mestre, mais uma noite de gala, Marquinhos. Tá bem? Obrigado, Vandinho. Obrigado, Bira, pelo convite aí. Um prazer eh, poder aqui trocar algumas ideias com vocês, né? Vendo aqui grandes nomes, né, do basquete brasileiro. Isso faz também com que fique honrado, né, pelo momento de poder estar compartilhando um pouco daquilo que eu venho fazendo, né? Eh, a minha ideia aqui, até quando eu falava com o Bira na outra semana lá sobre o que sobre o que conversar, eh, se a gente fosse falar de coisas táticas, eu acho que seria muito óbvio, né? Porque no sentido de que qual é a melhor tática, né? A melhor tática, não sei, é aquela que é bem feita, né? Existem filosofias de trabalho, existem cada técnico tem aquilo que acredita, né? E acaba desenvolvendo em cima disso. Então, a minha ideia que eu trouxe hoje para dividir com vocês, ela vai sair um pouco da questão tática do jogo e sim vai tratar um pouco de comportamento humano, porque a gente assistindo o jogo do São Paulo com a Unifacisa, a gente pode ficar avaliando se taticamente um foi melhor que o outro, se foi aproveitamento. Eu me lembro de uma das bolhas, tá em Brasília, está conversando com o Mortari, e o Mortari dizendo assim: eu não acredito em número. Para mim, eu nem olho o número. O número está lá para. Então, porque é muito fácil a gente se apegar aos números, né? Então, a tática, os números, eles são importantes. A gente que trabalha nesse nível, né? E eu acho que até nos níveis das categorias inferiores também se pode usar os números como referência e vai se usar a tática, obviamente, né? Mas com esses anos todos trabalhando, eu passei a entender e acreditar que, independente da tática e dos números, é importante a gente conseguir entender as pessoas com quem a gente está trabalhando. Então, eu montei aqui, não é uma apresentação, é só uma linha de raciocínio para poder compartilhar com vocês, para a gente poder ir entendendo esse caminho todo dentro daquilo que eu imagino que seja o, o ideal. Então, eu peço licença para vocês aí, né? Eu acho que todos estão conseguindo. Deixa eu tentar aqui maximizar aqui. E depois eu vou tirando isso, que a ideia não é ficar olhando lâmina, né? Porque não é isso. Então, basicamente, deixa eu ver aqui se eu consigo. Só botar na tela inteira aqui. Ah, tá bom, Rodrigo. Se Tá você bom? Pode ser assim? Para mim é ótimo, então não tem pode, problema. né, galera? Eu estou enxergando bem. Vocês estão enxergando bem? Não tem nada de nada, não tem nada muito. Pode É só deixar para a assim gente mesmo. seguir uma linha de raciocínio. Bom, Tá bom, mas ah, aqui eu coloquei isso aqui só para justificar um pouco, né, para as pessoas que também não me conhecem poder entender o porquê hoje eu estou, né, nessa condição de poder estar conversando com vocês e passando algumas coisas. Eu sou de Porto Alegre, estou há 31 anos trabalhando aqui em Caxias, né? Então, eu comecei trabalhando com basquete feminino, passei por todas as categorias que se imagina. Em 2003, 2004, eu comecei a trabalhar na Ubra, onde o Medalha teve a oportunidade de trabalhar também, né? Trabalhei 2 temporadas lá, 2004, 2005, como auxiliar técnico, né? E depois, em 2005, em Caxias, resolvi montar a equipe adulta aqui. Em 2006, a gente fundou o Caxias Sul Basquete, que é o time que hoje joga, né, o NBB e vem representando o estado aí desde então, né? Bom, dito isso, eu vou me apegar à questão de comportamento humano, porque em todos os níveis, né, e hoje eu coordeno as categorias de base aqui em Caxias também,
e a gente sente muito dificuldade em poder lidar com as crianças, com os adolescentes, com os pais, e aí eu estendo isso aos jogadores profissionais e, e a toda uma comissão técnica, ou seja, tudo que envolve um trabalho que é aquilo que a gente realmente gosta de fazer, que é fazer basquete e fazer com que se tenha uma equipe jogando, né? Então, algumas coisas, né, que são importantes e que eu entendo que a gente precisa conseguir diferenciar, né, de quando a gente tem uma seleção de pessoas, quando a gente tem um grupo e quando a gente tem uma equipe. Talvez muitos já tenham visto isso, né, mas seleção de pessoas, grupo e equipe são coisas totalmente diferentes. Porque quando a gente tem uma equipe, ela pode ser um grupo, mas um grupo não pode, talvez não seja uma equipe, porque a equipe ela vai trabalhar por um único objetivo, né? Essa é a grande questão. Então, essa primeira parte, isso todos vocês já sabem, né? E não tem novidade nenhuma, mas esse é o grande desafio de fazer com que tu tenha uma equipe trabalhando para conseguir o mesmo resultado. E até aí é tudo muito simples. Mas aí que começam as questões de quando a gente está à frente de um projeto e, e a gente vê muito isso nos times que jogam o NBB. Será que nós sabemos montar uma equipe? Essa é a grande questão se a gente sabe fazer isso, se a gente consegue ter uma identidade quando a gente monta uma equipe, quem monta a equipe? Eu aqui em Caxias eu tenho um privilégio, né, de poder fazer a gestão do meu projeto e eu faço a gestão do projeto e eu consigo então montar a minha equipe. Mas a gente sabe que não são todos os clubes no Brasil que conseguem fazer isso, né? Então, tem às vezes o diretor que contrata os jogadores e depois contrata o técnico, e o técnico vai lá e tem que trabalhar com aquela equipe lá. Então, que identidade tem essa equipe? O que a gente consegue tirar dessa equipe que não foi montada por nós, né? Porque essa é a grande questão. Porque eu aprendi no basquete que o time tem a cara do técnico, né? A gente ouvia, pelo menos aqui no Sul, a gente falava muito isso. Nossa, esse time tem a cara do técnico. E talvez é uma coisa que a gente tenha desaprendido um pouco a fazer, porque vem eles interesses, né, junto com um projeto, com um time de NBB, com resultados. Aqui mesmo nós estava comentando a questão da Unifacisa, do crescimento do projeto. Então, de quem é essa identidade? De quem é essa cara? É de quem está comandando o time na quadra ou quem está comandando o projeto? Quem decide os jogadores que ficam ou que vão? Então, essa é uma questão importante e que, pela minha experiência nos últimos anos, principalmente nós aqui que trabalhamos sem muito dinheiro, mas a gente tenta e trabalha para ser competitivo, e talvez o nosso histórico aí, 7 participações do NBB, 5 vezes a gente conseguiu realmente ser competitivo. Então, eu posso me basear nisso, que quando há um acerto na identidade do time, a possibilidade de resultado, de colocação das técnicas, das táticas, daquilo que a gente acredita, elas são maiores. Então, essa é uma relação importante. E aí vem outra questão. Se eu estiver muito rápido aqui, se alguém quiser me interromper, por favor, tá? O que nós devemos cuidar quando a gente está montando isso? E aí a gente pode levar isso para o nível profissional, pode levar isso para as categorias de base. Eu tenho conversado muito com os técnicos aqui que a gente tem, e tem alguns até com experiência, que tem o Bruno, né, Lopes, que está aqui, que era de Londrina, estava no Cerrado, está com a gente, está com o Sub-19 do clube. Tem o Carlinhos, que a gente trouxe agora, e tem mais o Juliano e o Francis. Nós temos 4 técnicos e a gente tem conversado sobre muito isso. O cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente vai desenvolver o nosso trabalho. Quais são as nossas prioridades como formadores de uma equipe de trabalho? Porque, não sei se vocês concordam comigo, mas
Eu acho que a partir do momento que a gente começa a competir, seja lá com 13, com 14, com 15, ou até profissionalmente, a gente precisa ter uma prioridade para aquele grupo, uma rotina de trabalho, uma série de ações que vão favorecer sempre o espírito da equipe trabalhando para conseguir o seu melhor. Então, os cuidados que a gente tem que ter, né? Hoje a gente vive numa geração em que antigamente o técnico falava o que queria para o jogador e isso passava batido, né? Hoje a gente tem que cuidar o que fala, como fala e quando fala, né? E para quem Então, fala. oi? E para quem fala, E principalmente, para né? e para quem fala. Então a gente tem que ter um cuidado de como a gente vai estruturar isso tudo, esse dia a dia, essa relação, para que a gente possa, a partir daí, estabelecer regras de trabalho, padrões de trabalho, para que isso lá na frente, e lá na frente pode ser, eu começo uma temporada com jogadores novos em agosto, e em maio do ano seguinte eu estou encerrando uma temporada, eu tenho que conseguir estabelecer qual foi a linha de trabalho que eu tive, a linha de crescimento, e como eu conduzi tudo isso, para poder avaliar se o trabalho foi positivo ou não, né? Então, isso é uma linha que foge, né, das questões táticas e técnicas e vai para uma linha muito pessoal, né? Muito pessoal. E aí tem um outro aspecto importante, né? Porque quais são os valores, né, que essas pessoas elas têm que ter para estar dentro de um projeto? E eu vou usar muito parâmetro nosso aqui em Caxias, porque como quando acaba um projeto 80% da estrutura vai embora, aqueles que ficam aqui, eles são a cara do projeto. E automaticamente eles vão passar por todos os aspectos que são importantes, né, de valorização do que foi feito. Então, a gente conseguir avaliar os profissionais que a gente contrata, entender que eles têm muita importância no desenvolvimento de um projeto, fazer com que eles tenham esse entendimento de que eles fazem parte da construção de uma imagem, né? Eu sempre falo muito isso e questiono a questão dos clubes de futebol dentro do basquete, né? Porque é importante, mas ao mesmo tempo o futebol às vezes nos dá recados tão ruins que eu não sei até que ponto é bom tu ter essa associação do futebol junto ao basquete. Porque eu tenho aqui em Caxias, a gente jogava num ginásio, antigamente um ginásio para 1.000 pessoas e lotava de 1.000 pessoas. Agora a gente foi há 3 anos atrás para o ginásio do SESI e eu já tive lá 4.000 pessoas assistindo o jogo, 3.000 pessoas assistindo o jogo e nós nunca tivemos um problema, né? Então, tem muito a ver essa questão dos valores sociais, dos valores morais, em que a gente incute dentro de um projeto. Então, e é uma preocupação, né? Porque talvez, quando a gente trabalha só como técnico, a gente deixe passar algumas coisas dessas desapercebido, porque o foco é dentro da quadra, o resultado da quadra, o que o jogador correspondeu. E quando tu tem que ter um olhar para o todo, que eu, né, nesses anos aqui, passei a ter que ter, porque o projeto ele é o todo, a gente passa a ter um olhar diferente para tudo isso. E começa a entender os valores que são importantes para que esses jogadores que a gente tem, para esses profissionais que trabalham, eles possam entender e representar bem o que a gente faz, né? Porque existe uma instituição por trás, existe
um valor do trabalho que é feito, um reconhecimento do trabalho que é feito, e isso passa por todo mundo que está dentro de um projeto. Não só por quem é o presidente ou por quem é o técnico, não, ele vai desde o mordomo lá até o presidente, pela senhora da limpeza. No nosso caso aqui, todos os funcionários que tem hoje no Caxias do Sul Basquete, sou eu quem coloco eles, de uma forma direta ou indireta, a trabalhar na parte administrativa, no marketing, e todos eles representam essa instituição, né? Então, é importante que todos tenham essa consciência do quanto eles podem contribuir positivamente ou não para aquilo que eles estão fazendo naquele momento. E aí, para isso, né, é importante a gente olhar para essas questões aqui, que poderia ter mais, eu acho, poderia ter 10, poderia ter, enfim, daqui a pouco alguém pode entender de alguma outra forma, que teriam outros valores para se colocar aqui, mas eu realmente acredito que esses 6 aqui, eles podem contemplar tudo que estão realmente ligados a um projeto, né? Ao trabalho. Então, a ética, o caráter, e aí caráter, até a semana passada conversava aqui, fazendo as nossas avaliações sobre a nossa última temporada. Caráter não é só a pessoa de má índole, bom caráter, mau caráter. Caráter é também aquela pessoa que ela não se envergonha e ela não se esconde e coloca realmente a cara a bater, né? A cara a tapa. Ou seja, ela compra a ideia, ela defende a briga e ela está lá. Se está bom, ok. Se está ruim, ela continua lá. E isso é muito difícil hoje no nosso meio, né? Talvez na nossa sociedade, né? Que acaba refletindo no nosso meio. Mas é importante que a gente tenha, dentro de um grupo, esses valores, porque esses valores vão fazer com que lá na frente, né, eu consiga ter um melhor resultado da tática e da técnica. Eu vou dar um exemplo para vocês para a gente poder talvez entender isso que eu estou falando. Na temporada retrasada, ou melhor, na passada, não essa que está acontecendo, né? Na temporada passada, eu gosto muito de defender primeira linha, né? Eu tenho defendido isso já desde 2017 e tenho estudado muito e trabalhado muito para defender primeira linha. Na temporada passada, 90% dos jogos, nós defendemos primeira linha. E aí todo mundo pode pensar assim, bom, então os outros times se adaptaram a jogar e vocês tiveram dificuldade. Não, nós somos a 5ª defesa do NBB. Temporada passada, fazendo 90% do tempo a mesma defesa. Esse ano, não conseguimos fazer. Ou seja, a tática, aquilo que a gente imagina, aquilo que tu acredita de filosofia de trabalho, não aconteceu. E aí não aconteceu porque a gente pode avaliar que talvez pelo perfil dos jogadores, pode ser que sim, mas muito mais. E aí o Bira fala, né, de defender, né, Bira? Né, eu gosto que tu fala muito de defender, né? Quando Aham. tu... Hã? Isso, isso. Então, é importante que, e diferente da tática que a gente está usando, que a gente tenha uma equipe comprometida com tudo isso, que tenha um entendimento e automaticamente trabalhando se consiga fazer. Mas isso às vezes não acontece, como foi o que aconteceu esse ano. E aí vem a grande questão, que é o que eu acho que mais... talvez a gente tenha escutado isso lá no vôlei feminino, quando o Brasil perdeu para a Rússia, lá naquela Olimpíada, aquele, né, histórico jogo, tudo. O que interfere nisso aí? São as questões emocionais, são as questões pessoais do jogador que muitas vezes não chega para nós. A gente, às vezes, e eu falo isso porque, como eu falei lá no início, e imagino que todos vocês, tem coisas que a gente fazia 20 anos atrás que a gente não faz hoje.
Tem coisas que a gente nem enxergava lá atrás e que hoje a gente enxerga. E talvez a gente tenha se acostumado a olhar para as coisas táticas, técnicas, físicas hoje, mas tenha esquecido de olhar para o jogador, para a pessoa que está lá. Né? E aí eu posso usar dois exemplos extremos, né? De um garoto de 15 anos que ele é dispensado de uma competição e aquilo para ele é o fim do mundo, porque para ele aquilo é a coisa mais importante do mundo, né? E aí daqui a pouco esse garoto para de jogar porque ele foi dispensado por uma. E talvez eu tenha dispensado ele de uma maneira errada e aquilo prejudicou muito para que ele quisesse continuar a jogar e tivesse disposição e equilíbrio para continuar jogando. E eu posso pegar um jogador profissional que vive disso, que tem o seu salário, que tem todas as condições, mas que daqui a pouco está lá com um problema em casa, com a mulher, com a mãe, com o filho, com problema de dinheiro, com N coisas, e ele não tem condições de se concentrar o suficiente para trabalhar. Né? E isso, se a gente acha que talvez tenha que ser um papel só do psicólogo do time, são 20% dos times que tem psicólogo, né? Não é isso. É um atributo que nós temos que começar a ter cada vez mais desenvolvido para poder olhar para esses jogadores e entender se, dentro dessas 5 coisas que eu coloquei aqui, o que ele tem realmente capacidade de gerir, o que ele tem realmente capacidade de evoluir. Porque é isso que vai, não sei se vai determinar se ele vai jogar basquete naquilo que tu imagina ou não, mas vai contribuir muito. Porque tu pode dar o treino que for, tu pode treinar 2 vezes por dia, tu pode fazer treino de 3 horas, tu pode fazer treino. Se tu não conseguir tirar desses jogadores essa condição de estar mentalmente presente, executando as coisas, que daí, às vezes a gente fala, falta profissionalismo, às vezes falta um monte de coisa. Mas existe uma diferença até onde nós, como profissionais, podemos e devemos interferir, e até que ponto a gente diz assim, bom, isso não é mais da nossa capacidade, nós temos que passar para um profissional especialista. Porque eu estava vendo o jogo da Unifacisa com o São Paulo, e aí, na minha opinião, como técnico, aonde a Unifacisa errou quando jogou com o São Paulo no primeiro tempo? Ela quis jogar que nem o São Paulo. E aí, tu jogar que nem o São Paulo, tu favoreceu o São Paulo. Se ela joga como Unifacisa, talvez ela não tivesse. E o que é isso? Na verdade, é a compreensão, né? Que o jogador tem que ter e tem que entender, né? O quando das coisas, o porquê daquilo que ele vai fazer. Então, assim, tem a questão tática, tem a questão técnica, mas tem essa questão de compreender as coisas. E aqui eu coloco de uma forma geral, porque jogar em Caxias do Sul não é a mesma coisa que jogar no Flamengo, né? Jogar no Vasco não é a mesma coisa que jogar em Pato, onde as relações são diferentes, onde a torcida tem um comportamento diferente, onde a cobrança ela é diferente. Então, o jogador ele precisa entender aonde que ele está inserido dentro desse processo, para que ele possa entregar o máximo. E aí eu estou falando tudo isso porque vamos pegar o Fischer, né? Que fez um playoff, né? No segundo jogo e no jogo de hoje, como um cara experiente que tem toda a qualidade que tem. Ele entendeu e entende aonde ele está, o momento que ele precisa realmente ser o Fischer, e aí faz diferença. E se o cara não tem esse discernimento, ele não vai conseguir fazer aquilo e não vai te dar aquilo que a gente imagina que ele poderia dar.
Porque quando tu acha que não vai sair nada de algum lugar e não acontece nada de diferente, tá ok, tá todo mundo certo. O problema é quando tu espera que alguém te dê alguma coisa e tu não consegue fazer com que esse jogador te dê isso. E eu trabalho muito nessa linha porque sou casado com uma psicóloga. Então, o que que acontece? Muitas vezes, nos anos de trabalho, eu chegava em casa e dizia assim, mas o jogador não consegue fazer isso. Mas ele não entende isso. E ela me olhava e dizia assim, a culpa é tua. Eu dizia, como a culpa é minha? A culpa não é minha. É ele que não consegue fazer. Não, a culpa é tua. No teu papel, dentro do processo todo, tu tem a responsabilidade de achar os caminhos. A única coisa que tu não pode fazer é fazer por ele. Mas buscar os caminhos é o nosso papel, que vai além da parte tática, além da parte técnica, é dessa compreensão das coisas, de que se o jogador não tiver ambição, por exemplo, que eu botei aqui, que é uma coisa importante, né? Como é que ele vai crescer e vai fazer um projeto crescer? Se ele está acostumado a viver no universo que ele sempre viveu e que, na verdade, ele mesmo vai fazer um boicote, né? Uma sabotagem, aquela autossabotagem, de não, inconscientemente, não querer evoluir, porque senão ele sai daquele universo que ele está. E aí ele não vai te dar mais do que ele poderia te dar. Então, esses aspectos que são extra-quadra, eles acabam tendo uma interferência muito grande no trabalho. A gente sabe de muitos técnicos que talvez no dia a dia não façam aquele trabalho que a gente imagina que eles poderiam fazer. Mas talvez no vestiário eles sejam muito qualificados para poder tirar o máximo de alguns jogadores na hora que eles precisam. Então, tu tem os dois extremos, né? Tu tem aquele que trabalha muito, daqui a pouco não consegue tirar o máximo dos jogadores. Às vezes tu tem aqueles que trabalham menos, mas conseguem tirar do jogador aquilo que ele tem de melhor. E eu acho que vocês concordam comigo que isso não tem a ver com basquete. Diretamente não tem a ver com basquete. Tem a ver com um relacionamento humano, com comportamento, com uma série de com inteligência, né? A inteligência dele para perceber todas as coisas e a nossa capacidade também de conseguir entender o que que eu posso tirar daqueles jogadores. Nós conversávamos antes de começar, né? Sobre o Regis, né? O trabalho que ele fez com os garotos do Cerrado, de conseguir fazer com que alguns realmente fizessem mais do que aquilo que se imaginava. É um trabalho de desenvolver não só o basquete, né? É de desenvolver uma autoestima, uma capacidade de reação, uma ambição para crescimento. E aí cada um, né, dentro da sua realidade, busca alternativas de trabalhos que possam desenvolver isso. Porque a pior coisa que tem é se nós tiver uma, uma equipe indiferente, né? Pessoas indiferentes ao que tu está vivendo, ao que está acontecendo, realmente tu não vai conseguir tecnicamente, taticamente evoluir em nada, porque essas questões pessoais elas estão muito ligadas às questões do jogo. Então, eu quis trazer isso para vocês porque eu realmente acredito que as questões do basquete, de trabalhar, se é defesa individual, se é zona, se, como é que defende o pick and roll, se é com dobra, se é step, se é dentro. Isso vai depender do perfil de jogadores que a gente tem, vai depender da filosofia que o técnico acredita. As questões ofensivas, a mesma coisa, a adaptação de perfil de jogador, se eu tenho um time que arremessa mais, que arremessa. Mas para eu conseguir fazer com que tudo isso funcione, cada vez mais a gente tem que aprender a olhar para as pessoas que estão do outro lado, porque elas não vão te dar aquilo que tu imagina se elas não tiverem
realmente conectadas com tudo que está sendo feito. E tudo mesmo, né? Desde o que, aonde eles chegam, os objetivos do clube, como é que eles vão viver, enfim, todas as coisas que são as coisas importantes dentro do trabalho. Eu trouxe isso para vocês, que também imagino que vocês já devem ter visto, né? Que é um pensamento, né, do Michael Jordan sobre realmente o que é uma equipe, né? E, e acho que faz muito sentido, né? Independente do nível que a gente tem de trabalho, que a gente consiga estabelecer, né, com os nossos comandados ou com os nossos parceiros, porque dentro de uma equipe, a comissão técnica ter esse sentimento também é importante para que a gente possa fazer com que um projeto cresça, tenha uma cara, tenha uma identidade, tenha uma filosofia, e aí, depois de tudo isso, vai ter um resultado que vai ser uma consequência de tudo que foi construído anteriormente. Então, eu trouxe essa linha de pensamento aí para vocês, porque imagino que é uma coisa que a gente precisa estar cada vez mais atento, porque talvez não se olhe muito para isso, mas se a gente começar a observar isso, a gente vai ter essas questões com o garoto de 13, de 14, e aí quando a gente chega num nível adulto, a gente vai ter N problemas diferentes que vão acabar interferindo no trabalho que a gente faz, o que a gente gostaria de fazer, para que a gente possa dizer assim, ah, não, esse time tem a nossa cara e é nessa linha que a gente gostaria de trabalhar. Bom, dentro dessa linha, eu estou aberto aí, se vocês quiserem. Sim, sim, Rodrigo. Deu uma congelada na imagem dele. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Seguindo a nossa. Deu a imagem, travou a imagem dele, né, Wanda? Sim, deu. Deu uma. Acho Agora que Oi, sim. cara, voltou agora. Aí. voltou agora. Quer dizer, não, voltou e caiu. Vamos organizar as perguntas. Medalha é o primeiro, depois Aí, o Bressan. aí. Voltou, Rodrigo. Voltou, caiu, desculpa aí. Então vamos abrir para perguntas. Seguindo a nossa tradição aqui, o nosso mestre coach José Medalha será o primeiro a perguntar. Medalha, boa noite. Boa noite. Ô, Rodrigo, quando você estava fazendo essa explanação toda a respeito de conceito, valores e tal, eu tinha relacionado aqui no nas minhas perguntas o seguinte: você é psicólogo também, mas aí você explicou que a sua esposa lhe dá um suporte da parte de psicologia, né? Então, tá entendido isso aí. E eu gostei muito dessa colocação sua, saindo desse lado técnico, tático, porque isso é uma coisa bem corriqueira entre nós, levantando esse problema dos valores, né, que os atletas, que você tem que incutir nos atletas e incorporar para que realmente o grupo todo se beneficie disso. Eu tenho uma pergunta para fazer a você a respeito de como você administra ao lado da presença de jogadores estrangeiros no grupo, porque eles vêm de uma cultura diferente em relação a esses valores, a esse comportamento e tal. Você tem tido dificuldade nisso? Você tem tido facilidade? Eles têm te ajudado? Eles têm te prejudicado? Gostaria de saber esse tipo de relacionamento que você tem com eles.
Eu vou te dizer assim, pela nossa experiência dos jogadores estrangeiros que a gente trouxe sempre, primeiro a gente traz muito argentino, né? Então, até a questão cultural da Argentina com o Rio Grande do Sul, ela é muito próxima. Então, o que favorece um pouco o entendimento, né? A compreensão deles daquilo que da onde eles estão vivendo, da cultura, e a questão do jogo. A questão do jogo, ela é muito pessoal. Eu sou um técnico que gosto muito de trabalhar com o controle do jogo, né? Que é um jogo mais controlado do que um jogo corrido. Então, isso tem muito mais a ver com eles. Mas existe sim a diferença. Como é que a gente procura fazer isso? Quando a gente nota, principalmente os estrangeiros, a gente tenta acolher eles de uma forma que eles se sintam mais seguros. Normalmente a gente traz estrangeiros aqui que acabam trazendo a família. Então isso também nos obriga a ter um suporte maior de acompanhamento desses jogadores, né? Para poder não só auxiliar eles, como auxiliar a família também, porque a gente realmente acredita que essas questões elas influenciam muito. Eu vou usar um exemplo aqui. A gente tem 10 apartamentos aqui do Caxias Basquete que são todos mobiliados por nós e que a gente dá para todos os jogadores quando eles chegam aqui para eles morarem. A gente consegue identificar o perfil desses jogadores quando eles vão embora, quando a gente entra de novo dentro do apartamento. Então, a gente consegue ter muito bem essa relação de o quanto eles entendem, né? Aonde eles estavam vivendo, aonde eles estavam inseridos, a importância de algumas coisas, a gente consegue ter isso. Então, só respondendo a tua pergunta, sim, a gente tenta dar uma atenção maior para esses jogadores de fora, porque a gente entende que a adaptação deles é maior, né? A dificuldade pode ser maior do que em relação aos brasileiros, porque existe muito isso aqui no Brasil, né? Os jogadores, vou jogar em Caxias, ele conversa com outro que já jogou, com outro, com outro, com outro, eles já chegam aqui, a maioria entendendo, né? Como é que funciona a cidade, como é que é a nossa maneira de lidar com os jogadores. Isso facilita um pouco a vida, diferente do jogador estrangeiro que não tem isso, né? Ou ele busca. Normalmente o jogador estrangeiro é muito desconfiado, né? No sentido assim, ou não vai ter aquilo que prometeu, ou não vai pagar, ou não. Então, a gente procura dar um suporte maior para eles, para que eles se sintam à vontade, porque normalmente os estrangeiros são os maiores investimentos, e aí, no nosso caso, a gente tem que valorizar muito o quanto a gente está investindo, porque não tem tanto para investir, tem que conseguir fazer com que o investimento te dê um retorno adequado. Ô, Bessá, dá mais uma questão só, por favor, antes da sua. Tranquilo? Ah, Vou- ah, ô, Rodrigo, e como você vê a participação de estrangeiro? Contribui? Você poderia trabalhar sem eles? Eu vou colocar porque eu sempre gostei de trabalhar com estrangeiros, principalmente com americanos, porque isso é a vida deles e eles se dedicam mesmo, pelo menos com aqueles com quem eu trabalhei, né? Eu não encontrei jogadores vagabundos, jogadores relapsos, como às vezes você encontra, não estou fazendo nenhuma crítica, em jogadores brasileiros, não é isso? Como você vê isso, essa participação dos estrangeiros? Não estou dizendo contra número, nada. Estou dizendo quanto à integração deles no seu plano na sua filosofia de jogo. Eu gosto muito, tá? E basicamente, como eu falei, eu gosto, nos últimos 3 anos, nós tivemos sempre um armador argentino, né? Porque eu gosto muito do jeito argentino de jogar e gosto de trabalhar desta forma, então eu acho que ele acaba contribuindo muito para aquilo que eu espero que o time possa fazer. Também entendo que o jogador americano ele te dá o diferente, né? Ele pode te dar o diferente. É um pouco mais arriscado de tu conseguir acertar. Como tudo, né, Medalha? Antigamente, para trazer um estrangeiro e acertar, era difícil, né? Se trazia poucos, né? Hoje no Brasil, aqui no NBB, quantos estrangeiros tem? Tem um caminhão, né? Então, provavelmente, como tu tem maior possibilidade, tu vai acertar, ou talvez tu vai errar mais do que acerte, porque a quantidade é muito grande e o mercado permite isso.
Por isso que eu acho que essa relação daquilo que eu passei para vocês, ela é importante. Porque também trazer um jogador estrangeiro que nunca vivenciou o basquete sul-americano é um alto risco. É um alto risco dependendo de quanto tu investe, dependendo do projeto que tu tem. Então, eu sempre prefiro optar por jogadores argentinos e, se for jogador americano, que já tenha passado por alguma equipe sul-americana, porque isso vai favorecer o entendimento dele e, obviamente, ele vai poder te dar mais, né, do que alguns jogadores que a gente tem aqui. Você não vai precisar de adaptação dele, né? Eu Durante a acho que é mais temporada. fácil. Sabe que a É. gente trouxe um ano um jogador de 17, 18, a gente trouxe um americano que nunca tinha saído dos Estados Unidos. Ele chegou aqui em setembro, ele começou a jogar basquete mesmo, daquilo que a gente imaginava, em janeiro. Mas ele passou 2 meses, que a gente tinha naquela época um hotel, e cada um tinha o seu quarto lá no hotel, ele ficava dentro do quarto, tinha vindo dos Estados Unidos, ele descobriu a paçoquinha, doce de amendoim. E ele comia uma caixa daquilo todas as tardes no hotel. E ele passava muitas vezes mal. E quando ele não passava mal, ele estava inserido aonde? Dentro de um hotel em que ele conhecia meia dúzia de pessoas, e ele não tinha o que fazer no fim de semana. Então, todo esse aspecto acabou atrasando a resposta que ele poderia ter nos dado lá, por nunca ter vivenciado. Então, essa atenção a esses pequenos detalhes, eu acho que são importantes. Ok. Valeu. Obrigado. Valeu, Medalha, obrigado. Bruno, eu vou te pedir licença para a gente poder ter a segunda participação do nosso Marco Sharp, tá bom, amigo? Opa, Tranquilo? Vamos lá, Marco. Boa noite. boa noite, boa noite. Muito bom, Rodrigo. Interessante aí a sua fala, cara. Antes de fazer as perguntas, você poderia disponibilizar esse material, essas Sim. lâminas? Eu coloco depois ali, eu passo para o Bira, pode ser, Bira? Depois É, eu. Isso. pode, mas está sendo gravado, viu, Marco? Eu vou colocar no canal, vou ver se essa semana agora que entra, eu dou uma atualizada no nosso canal, né, do Rup Talk no YouTube, tá? É que eu particularmente, eu me interesso muito pelas lâminas. Mas pode mandar para mim Sim, sim, eu viu? mando sim, sem Pode problema nenhum. mandar. Pode mandar que eu boto no Ótimo. grupo. Então, você achei, achei bastante interessante essa preocupação que vocês têm, de maneira geral, de montar e gerenciar essa estrutura, porque, pelo que eu percebi, não é só a estrutura de contratação de jogadores, quer dizer, vocês estão preocupados com a estrutura aí de um todo. E isso é muito importante, muito importante. Então, assim, gostei demais. Não sei se em outras equipes do NBB existe essa preocupação, mas sem dúvida é um diferencial. Uma pergunta que eu queria fazer, que você fez um comentário, que você começa, se não me engano, em agosto, não é Agosto. isso? Sim. Começa em agosto e termina em maio, não? Uma coisa assim, não é isso? Isso aí. Então, aí você citou que ao término desses períodos você faz uma avaliação. Eu gostaria muito de saber o que você leva em conta, quais são esses tópicos. Achei bastante interessante. Aqui tem muitos treinadores já veteranos, aposentados, mas tem muitos treinadores jovens também. Então, acho que essa sua fala tá bastante interessante. A gente, na verdade, assim, eu divido o projeto como em vários tópicos, né? Então, eu tenho toda a minha parte administrativa, né? Que é o nosso dia a dia do clube, né? Eu tenho toda a parte da comissão técnica, ou seja, são aqueles que trabalham envolvidos diretamente com as questões do jogo. Eu tenho a nossa parte do marketing e eu tenho os jogadores.
eu divido em 4 grupos. E a partir dali, a gente começa a entender o que a gente poderia fazer como instituição para melhorar o nosso produto. Porque eu sempre falo para eles que nós temos um produto, e esse produto, quanto melhor for o produto, mais ele vai crescer. Então, a gente precisa olhar ele como um todo. Porque eu realmente acredito que desde do senhor lá que cuida das nossas roupas até o presidente do clube, eles são a imagem do clube, né? E como a gente é um clube de basquete, se a gente não preservar isso, daqui a pouco não vai ter mais. A gente está numa cidade que tem 2 times de futebol, um que joga a Série A, outro que está na Série C, num estado que né, defende muito a dupla Grenal, então tu tem que ter outras coisas que vão te dar um suporte para te continuar fazendo. Porque se a gente pegar o histórico do Rio Grande do Sul, não se fez mais. De 2015, quando nós entramos no NBB, até 2022 só tinha o Caxias, depois que Santa Cruz voltou. Então é muito pouco para um estado que nem o nosso. Por quê? Porque a gente não tem essa cultura de olhar para outras modalidades. Então a gente precisa valorizar muito o nosso trabalho. Como que a gente faz isso? Avaliando aqui aí nessa relação aqui de Caxias, né? Dividindo em tópicos, em segmentos e olhando para cada uma das estruturas o que a gente pode, o que a gente imaginava que iria acontecer, o que realmente a gente fez na prática e qual foi o resultado disso. Vou pegar o exemplo do nosso time, então, dessa temporada. Nós fizemos uma aposta em montar um time da LDB como suporte, montamos, mantivemos 5, contratamos só 6 jogadores adultos, tivemos uma boa pré-temporada, fomos à final da Interligas e não tivemos capacidade de trabalho como um todo, por falta de experiência, pelas lesões, por N coisas, de conseguir manter um padrão num campeonato em que exigia bastante, porque, querendo ou não, parece que não, mas com o acréscimo de 2 equipes, mudou muito a formatação de todos os clubes. E isso trouxe um equilíbrio muito grande. Daí vocês vão dizer assim, não, mas então vocês foram muito mal. Não. Eu perdi 12 jogos de basquete, 12 jogos na temporada, por menos de 6 pontos. Então, pequenas coisas dentro desse contexto de equipe poderia ter me colocado numa outra condição. Então, eu preciso fazer uma avaliação daquilo que eu imaginei, como eu projetei, o que realmente aconteceu e por que aconteceu. Aí vamos pegar um outro segmento. Eu tenho o marketing. Por que o marketing? Porque a nossa cara é basquete. E não adianta a gente se iludir que se eu fizer tudo bonitinho, vai funcionar tudo legal. Se o time não funcionar bem, as coisas não se encaixam. Elas são coisas importantes fora da quadra, mas elas estão ligadas ao que acontece dentro da quadra. Então, eu preciso avaliar o time, eu preciso entender até onde eu cresci como clube, né? Para poder saber, na próxima temporada, o que eu mantenho, o que eu modifico. Então, eu preciso ter um olhar que saia um pouco mais da quadra. E isso, a gente pode pensar, mas é só em Caxias isso, porque essa realidade, talvez não, viu? Eu acho que quanto mais técnicos tiverem uma capacidade de olhar para o todo, porque já aconteceu, né, nesses anos todos, e imagino que já aconteceu com vocês, que o cara vai jogar, chega lá no ginásio, o banheiro está sujo, não tem luz, a redinha está arrebentada, não tem ninguém para te recepcionar. Mas só um pouquinho, essa é a cara do meu trabalho, da minha instituição. É isso que eu gostaria de. Não, não é. Então, independente da minha função, eu preciso ter um olhar para isso. Eu não preciso subir na redinha, lá na tabela, para arrumar a redinha. Mas eu tenho que chamar alguém e dizer assim: olha aqui, ó, arruma a redinha lá para nós, porque senão. Tu entende? Então, eu acho que a gente precisa, sim, cada vez mais, ter esse tipo de olhar para o todo. Isso não diminui a nossa capacidade de ser técnico, isso não diminui a nossa posição dentro de um. E nem aumenta. Ela só faz com que a gente tenha um olhar mais crítico. Então, é mais ou menos dentro dessa linha.
Perfeito, obrigado, Rodrigo. Maravilha, Marquinho. Muito obrigado. Bruno Bressan, cadê você, amigo? Ti, Vamos lá. tudo bom? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem? Dentro dessa linha sua de desenvolvimento, ou no caso de seleção, né, para avaliar jogadores, como que você trabalha ou visualiza isso pensando na base, seja na montagem de uma equipe de base, né, caso você vá trazer alguém de fora, mas principalmente também no desenvolvimento no dia a dia, nessa questão da confiança, da personalidade, né, do garoto. Aqui a gente tem uma realidade assim, na base a gente não traz garotos, né? Agora que a gente começou a ter alguns jogadores de 19 anos, 18, 19, que estão vindo para cá. A grande questão é a seguinte, eu sempre pergunto e tenho perguntado cada vez mais. A gente conversa com quem está aqui, a gente conversa com os jogadores, pode ser ele com 15 anos de idade, a gente conversa com eles, a gente explica para eles, porque se a gente não explica, talvez ele não entenda, porque o jogador adulto, Já às não vezes, entendo. não entende aquilo que tu está falando. E a gente tem um problema, ou uma questão normal do ser humano, que é achar que todo E o mundo tem outro a entendeu. capacidade de entender o que tu está passando. Então, Exatamente. se tu fala, tu tira, às vezes, claro, tu vai dizer assim, mas se eu falar, eu posso ser mal interpretado. Ok. Mas se tu sempre buscar a comunicação, é um caminho mais fácil para as pessoas poderem entender. E isso é independente de Da idade, idade. porque, Hum, como eu falei, como eu cuido das categorias de base, eu tenho já faz um ano, eu tenho muitas reuniões com os pais, individual. Porque foram Não, é porque o pai pensa de um jeito, a mãe imagina do outro, a criança ou adolescente tem uma ideia sobre o negócio e o técnico enxerga o trabalho. Ele não enxerga o que o pai está enxergando, nem o que a mãe, nem o que o atleta. Ele tem que enxergar isso? Não. Ele não tem que se basear por isso. Mas ele tem que deixar claro as regras, o porquê, o como. Então, dentro dessa linha, que é o mais importante, a gente tem por característica aqui, e eu faço isso e não realmente não me. Eu conheço muitos técnicos que entram para dar treino e nem cumprimentam os jogadores, né? Chega lá, vai para lá, vem para cá, treina, corre, cobra, acabou, vai vira as costas e vai embora. Eu tenho essa preocupação de conversar, né? De conversar, tanto que muitos jogadores que passaram por aqui em outros anos hoje são meus amigos, né? Vou dar o exemplo do Gustavinho, que jogou aqui, que hoje está trabalhando na liga lá, virou meu amigo pessoal. E ele não era nem favorecido dentro da quadra, nem nada, ok, passou isso, se estabeleceu uma relação de contato, de amizade, de profissionalismo e de respeito. Pronto. Então a gente precisa cada vez ter isso mais próximo, mesmo que, e aí a gente que trabalha no alto rendimento sabe disso, mesmo que às vezes tu seja julgado de uma forma errada, mas tu tem que ter a tua consciência tranquila de que tu está fazendo as coisas na linha que tu acredita, da maneira como tu acredita. Então, eu acho que isso tem muito a ver. E eu vou te dar um exemplo para ver que isso não é de hoje, tá? Em 1900, eu conto sempre essa história. Em 1994, faz 30 anos, eu trabalhava com basquete feminino, adolescentes. E a gente foi campeã estadual na época. E quando nós entramos no ônibus, eu tinha lá comprado uma rosa para cada uma delas. Elas tinham lá 15 anos de idade. E depois que eu entreguei a rosa para cada uma, veio um estojo voando do fundo do ônibus em cima de mim. E essa mesma menina que jogou o estojo começou a chorar e começou a brigar comigo, porque ela não se sentia valorizada dentro do time. Então, eu estou falando um negócio de 30 anos atrás e que eu lá não estava nem preocupado, eu queria ganhar o estadual. Se ela estava jogando, se ela não estava jogando,
Eu nem parei para pensar e não queria nem pensar, eu queria ser campeão estadual. Estava começando a trabalhar, o meu objetivo era ganhar. E a gente foi lá e ganhou. E eu não tinha nem a preocupação de ter esse olhar para entender se ela, ou se todas, né, estavam satisfeitas ou entendendo aonde elas estavam e o que estava sendo feito. Porque talvez se eu tivesse dito para elas, o nosso objetivo, ou o meu objetivo aqui é ganhar o campeonato independente de quem vai jogar ou quem não vai jogar, eu não tivesse tomado com estojo na cabeça. Então, eu nunca mais esqueci dessa história, porque isso, para mim, representa muito no sentido de tentar entender o que o outro, que está numa outra função, está pensando. Não sei se te respondi, Bruno, o que tu queria, mas Sim, sim, essa presteza ou e trabalhar conjunto com o atleta para que ele entenda o que você está falando, o que você quer, ou, né, a todo momento explicar qual que são os objetivos das atividades. Isso tudo traz uma amizade, né, uma parceria, e isso vai para frente, né? Isso leva todo o grupo para é diferente essa amizade que se estabelece, essa confiança do atleta em você. e vou te dar um outro exemplo. Aí tu pega um time profissional, né? Já tive isso, situações aqui em que o jogador não queria realmente compreender o papel dele dentro do time, então ele entrava quando era necessário. Se ele não cumpria aquilo que era feito, ele saía automaticamente e não voltava mais. Ou seja, eu te dou outra chance para te fazer, porque tu está ganhando para isso, o teu papel é fazer isso, e se tu não aproveitar, tu não tem uma segunda chance por tudo que tu... Então, também tem esse outro lado que às vezes tu precisa dizer assim, vai lá e faz. Se tu não fizer, tá bom. Fica lá sentado, que não tem problema, que eu coloco o outro a fazer. Então, também tem esse outro extremo, mas aí nós estamos falando, né, de um outro tipo de relação que às vezes a gente também precisa ter, porque a criança joga com a gente, o adolescente joga com a gente, o adulto também, se a gente deixar, vai jogar com a gente, e se a gente não tiver sempre atento, a gente acaba tomando voltas, né, que não são legais. Certo? É muito interessante isso tudo, porque é um diferencial muito grande, né? Eu tenho alguns atletas que eu estava trabalhando num clube e eu fui mandado embora, e esses atletas estão com uma dificuldade enorme para lidar com o novo treinador, que não tem essa presteza, esse detalhamento de tudo que faz. E você percebe no olhar ou na conversa com as crianças que elas estão um pouco perdidas, né? Mesmo eu já não estando mais lá, mas eu tenho contato com eles, né? E é difícil não ter essa continuidade, né? Maravilha, Bruno. Obrigado, Bruno. Ira, Quem- uma pergunta. Uma Vai lá, pergunta. Zé. Zé Geraldo, boa Boa noite. noite. Boa noite a todos novamente. O Rodrigo, você falou que tem esse contato permanente, não só com seus atletas, procura conversar com eles, tal. E também falou ainda há pouco que procura ter uma relação também bastante cordial e próxima com os pais. O que você percebe que dificulta mais? O que você encontra nos pais de maior resistência ou de maior incompreensão quanto às atuações das suas equipes, quanto ao tipo de trabalho que você realiza? Quais são os objetivos? Eles compreendem bem, têm dificuldade, pensam que você, de alguma forma, não dá lá oportunidades a uns e dá mais para outros? Como é que você percebe aí, em termos de dificuldade, essa relação com os pais? Assim, eu tenho hoje, né, eu não atuo mais com jovens, né, mas eu tenho uma condição de poder estar avaliando o trabalho que é feito hoje com as nossas categorias de base. E por eu estar muito tempo aqui em Caxias, as pessoas acabam conhecendo e identificando o meu trabalho, e automaticamente a maneira com que eu tenho a conversa com esses pais é um pouco diferente, porque eu não sou o técnico do filho dele. Eu estou numa posição de coordenar um projeto. Então, obviamente que a maneira em que as coisas são colocadas, e às vezes
A gente sabe disso porque uma coisa é tu falar, o pai falar com o técnico, outra coisa é o pai falar com o responsável pelo projeto, vamos dizer assim. Então, existe uma diferença. Mas o que eu mais noto que é o maior problema? O maior problema é que os pais, não vem o caso aqui por qual motivo, eles têm uma percepção errada da realidade. Hoje a gente tem uma geração de pais que se preocupam muito mais em proteger os filhos, e aí proteger, assim, é aquilo que eu entendo que não pode acontecer de jeito nenhum, né? Do que tentar entender a realidade. E aí, naturalmente, se o técnico vai tentar convencer ele disso, é mais difícil. Quando ele conversa com um terceiro, é um pouco mais fácil. Mas eu observo muito isso. Os pais hoje, eles entendem que o filho. Talvez aconteceu um caso aqui de que o menino treinou uma semana e foi dispensado. E aí me chamaram para conversar. Por que o menino foi dispensado? Como é que ele foi treinar uma semana e ele foi dispensado? Eu poderia ter dito a verdade nua e crua, que era assim, um técnico tem capacidade de olhar daqui a pouco um menino com 16 anos e um treino. Não precisa uma semana. E um treino e entender se ele tem condições ou não de ficar numa equipe, dependendo do nível da equipe, dependendo do nível do garoto. Então, isso, para quem trabalha, é muito fácil. Na percepção do pai, era impossível disso acontecer. Então, esse é um exemplo de que acontece realmente situações em que a imagem distorcida de quem está de fora acaba atrapalhando. Por isso que eu defendo muito de que nós temos que conversar. Eu tenho que chegar para o meu atleta e se eu vou dispensar ele, eu tenho que dispensar e explicar o porquê. E se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer com que ele entenda. Mesmo que a gente, daqui a pouco, tenha uma geração de atletas, de meninos de 15 anos, de 14, que são avoados, que não... Um jogador adulto, né? Eu falo isso sempre. A gente vai aprendendo depois de anos trabalhando. Quando tu está falando e tem alguém que está prestando atenção, e tem alguém que está lá desconectado de tudo, né? A gente sabe disso. E às vezes um menino de 15 anos, tu está lá falando, ele está pensando na prova que ele tem amanhã, na pizza, ele não está nem conectado contigo. Então ele vai ter uma noção totalmente diferente daquilo que tu está passando. E ele chega em casa e diz para o pai, bah, o técnico não me colocou por causa disso, e o pai, então, ele cria essa realidade em cima daquilo que foi. Então, realmente, eu acho que o maior problema é isso. Por isso que tentar ser o mais claro possível, e eu tenho feito isso com as nossas categorias de base aqui, é chamar todos os pais de uma forma geral, apresentar as regras, apresentar os objetivos, apresentar tudo aquilo que é importante, e a partir dali a gente determinou as regras do jogo. A gente deixa as coisas acontecerem e vai tentando minimizar os problemas no decorrer do ano, porque a primeira iniciativa foi passar para todos eles como funciona, o que a gente quer e o porquê que a gente quer. Excelente. Perfeito, entendi a resposta. Obrigado. Zé. Obrigado, amigo. Coach Vano, alguma pergunta para o nosso convidado Rodrigo Barbosa? Fala, Rodrigo. Muito, muito legal, cara. Uma coisa que a gente discute bastante aqui no Hoop Talk, e eu falo bastante isso com o mestre Mark Sharp ali. Muitos técnicos aí no Brasil, eles sentem dificuldade de fazer com que o atleta ele consiga entender a, o role dele no time. É, como é que é Rotação, hã? rotação, substituição. A função, A função, função, a É, função. função. Então, por exemplo, assim, Papel dele. o papel, papel. né?
É isso. Então, por exemplo, tem muitos técnicos assim que tem essa dificuldade, né? Então, por exemplo, o cara às vezes, num ano ele jogou num time que ele tinha um papel X e agora ele precisa ter um papel Y no seu time. E, e o técnico né, no próximo ano acaba não deixando isso claro para o cara. Então a gente vê muita coisa assim, por exemplo, oh, mas o cara jogou lá no São Paulo e foi usei São Paulo como poderia usar qualquer um. Sim. O cara jogou lá no São Paulo, foi show de bola, mas foi pro Caxias e jogou, pô, o cara parece que era outro cara e tal, não sei o quê. Você como técnico, né, de NBB e tudo, você deixa claro para o jogador, assim, por exemplo, qual é o papel dele, por exemplo, ó, eu quero que você venha aqui, cara, você precisa fazer assim, 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 ou ele vai descobrir no meio, ou você também deixa ele à vontade. Eu falo isso porque aqui nos Estados Unidos isso é muito importante, do cara saber o papel, que nem você falou, né, ali no começo, que aí no Brasil, na Europa, na FIBA em geral, o técnico tem a regalia de montar o time, né? Então, eu vou querer aquele jogador, aquele. Na NBA é diferente. Na NBA, o general manager contrata um técnico que ele acha que vai ser bom para dirigir aquele time, porque na NBA você não monta time, né? Você não pode chegar no fim do ano e trocar os 12 caras, né? Falar, ó, quero aquele. Então o general manager vai montando o time que ele acha que é bom e aí começa as entrevistas com os técnicos para ver qual dos caras que tem melhor gerenciamento ou que a filosofia bate para dirigir o time na NBA, que é assim que funciona, né? Então, por isso, assim, quando o cara chega num time, ele fala: Meu, sua função é essa, é essa, é essa. Você, para mim, tem que fazer isso, não quero que você faça isso. Então, deixa claro isso. E para a gente também, no universitário, você vê que os meninos não podem fazer o que eles querem, né? Então, tem que seguir a risca e tal. E aí, no Brasil, a gente vê algumas pessoas que não. Fala, pô, tipo assim, que nem a gente tava assistindo um jogo antes ali, fala assim, meu, que arremesso é esse, caramba, né? Pô, mas é ele que era pra, né, e tal. Como é que você lida com isso, Rodrigo? Eu falo, bom, cada temporada é uma, ainda mais nós aqui que montamos o time sempre no final, é uma dificuldade maior. Mas vamos lá. Temporada passada, não essa aqui é a passada. Eu liguei para todos os jogadores, conversei com todos e expliquei o que a gente queria dentro do projeto, que a gente queria fazer. E então todos estavam cientes daquilo que a gente queria como time. Uhum, Essa temporada, nós montamos um time e fizemos uma pré-temporada de 11 jogos, onde teve a interligas e tudo, e ali se criou toda uma expectativa de time, de como é que poderia ser feito as coisas. Bom, duas situações diferentes. Então, ano passado, na outra temporada, eu liguei para todos, esse ano a gente montou o time baseado na LDB e depois contratamos os jogadores adultos e começamos o trabalho. Eu tenho regras de trabalho. Então, o meu time, ele entende e eu falo e deixo claro que eu não gosto de jogador que chega chutando no contra-ataque, eu não gosto. Eu estabeleço regras gerais de como eu gosto que o time se comporte, né? Da questão de intensidade de defender, de como correr a quadra, enfim. Então, isso de uma forma geral. Esse ano, por exemplo, tentando buscar soluções, eu fui obrigado a fazer reuniões individuais para exatamente especificar isso que tu falou. Olha, eu preciso que tu faça exatamente isso. Eu gostaria, ou tu veio para cá para fazer isso e eu quero que tu faça desta forma. Então, eu busquei uma outra alternativa que não é a minha de padrão. A uhum, minha de padrão é regras do time, como ele vai jogar.
E isso não tem nada a ver com jogadas, tem a ver como ele vai se comportar como um time. Como Tanto é que eu foi, vou dizer, olha como as coisas. né? E ano passado, o nosso time jogava, foi a quinta melhor defesa, jogava para fazer 150 pontos, 160. Esse ano, nós jogávamos para fazer 200. Tu vai dizer assim, tu mandou? Não, não mandei. Mas não conseguiu compreender ou não tinha características de como é que a gente gostaria de jogar. Então, eu estou te dando um exemplo que tu vê. A Uhum. minha filosofia, ela continua a mesma, mas eu tive duas características diferentes. Eu fui buscar soluções, ou pelo menos tentar buscar soluções, porque eu acho que também esse é um papel. A gente tem que buscar as soluções dentro daquilo. O que eu sempre faço como característica, e aí eu acho que é uma questão de estar mais tempo trabalhando, os meus armadores, sim, os meus armadores, no primeiro dia que eles chegam, eu tenho uma reunião com eles. É. Sempre, sempre. Eu pego os armadores e explico como é que eu gosto do controle do jogo, aquilo que eu espero deles, o que é importante para mim. Sempre faço isso, sempre fiz isso com os armadores. Porque acho que, apesar de hoje o jogo ainda ser dinâmico, ser cada vez mais dinâmico, eu acho que os armadores têm essa capacidade, né, Uhum. de fazer esse controle de jogo quando eles tiverem a compreensão das coisas, que vai ajudar muito no desempenho do time, né? É. Legal. Show. Beleza. Maravilha, coach. Bruno, eu vou fazer só um comentário e uma pergunta ao Rodrigo, antes de você. Rodrigo, eu vou voltar à base, tá? O Vando falou contigo do alto rendimento. Eu vou voltar um pouco à base, garotada bem iniciante, até 13, 14, eu considero até 15 anos. Eu acho que muitos problemas poderiam ser evitados com esse, e muitos conflitos, né, poderiam ser evitados com os pais, porque a permanência, os pais são importantes, sim, claro, na formação dos meninos, junto com a comissão técnica, mas muitos problemas poderiam ser evitados, né, se os técnicos da base se preocupassem em formar e não em ser campeão. Você vai chegar disputando um título, vai chegar brigando pelo título na base, se você fizer um bom trabalho. Com certeza você vai chegar brigando. Mas é que a maioria dos técnicos, infelizmente, ainda não tem isso na cabeça, né? Formar. Eu acho que, por exemplo, até 15 anos, você é o dono do projeto aí, você é o mentor do projeto, você que manda aí, como fala a garotada, você que manda nessa bagaça aí. Então, eu acho que os técnicos até 15 anos eles deveriam dar importância a que todos os jogadores jogassem. Desde do primeiro dia em que eles se apresentaram para jogar na categoria sub-13, sub-14, sub-15 e tal, todos eles iam ter esse conhecimento e seriam informados de que em todos os jogos todos jogariam pelo menos 10 minutos. Eu acho que essa atitude, até 15 anos, é uma atitude muito boa porque vai motivar todo mundo. Todos eles vão estar motivados. Todos. Porque eles sabem que eles vão jogar pelo menos 10 minutos, todos os jogos do campeonato. E outra coisa que eu acho que é muito importante também, às vezes você tem um menino, uma menina que está um pouco mais acanhada e tal, por que não colocar esse menino, essa menina naquela semana como capitão da equipe, como capitão da equipe? Por que que o Bira tem que ser o capitão da equipe durante toda a competição? Ah, porque o Bira fala mais, que o Bira tem mais ascendência. E o Vando? Por que que ele está calado? De repente, será uma oportunidade que ele tem de desempenhar um comando da equipe, né? Como o comando que eu digo não é só no jogo, é durante a semana, é, chamando os colegas para o treinamento. Pô, por que que você chegou atrasado hoje? A gente tem jogo final de semana. Enfim, ele vai junto contigo, né? Comandar a equipe, ele como capitão da equipe. Na semana seguinte é o Zé Geraldo o capitão. Na outra semana é o medalha. É uma outra situação que você dá uma responsabilidade aos meninos e às meninas, e eles vão chegar em casa e vão comentar com os pais. Então, eu acho que os nossos técnicos na base, infelizmente, eles ficam querendo uma jogadinha para ser campeão. Você não tem uma jogadinha aí para me dar contra a zona, contra a individual?
E eu acho que na medida que eles começarem a pensar um pouco mais em formar, eu acho que vai melhorar tudo, os problemas com os pais, que são muito importantes para vocês, né? Para os técnicos, para a equipe, para os projetos, eu acho que esses conflitos vão diminuir bastante. A pergunta é: vocês têm formado ou vocês têm aproveitado os meninos da base aí do Caxias, ou vocês estão trazendo muita gente de fora e não aproveitando esses meninos daí? É bem interessante isso aí que tu colocou, Bira, até porque eu segui até no início do ano, na reunião agora com os nossos técnicos aqui da base, não totalmente igual ao que tu colocaste aí, mas dentro dessa linha. Eu acho que se a gente tem numa equipe de 15 anos, por exemplo, e vai ter 6 ou 7 jogadores principais, normalmente vai ter, né? Alguns que são um pouquinho melhores. Os outros 6 ou 5, a gente tem que fazer um rodízio deles. Eles não podem ser sempre os mesmos. Por quê? Porque daí eu consigo proporcionar para todo mundo essas vivências. Então, não coloco essa condição de que ele tem que jogar, porque daí eu acho que é uma questão do técnico, mas que ele tem que estar inserido dentro do processo, sim. Então, eu posso ter os meus 6, 7 principais e os outros, que são aqueles que complementam a equipe, a gente precisa, sim, fazer um rodízio para que todo mundo participe. Isso nós estamos falando de 14, 15 anos. Nas inferiores, eu até tive uma discussão na semana passada exatamente sobre isso, que tem que jogar. Porque o que vai interferir num jogo de 13 anos, um menino que tem mais dificuldade, ele jogar 5 minutos, 10 minutos? Ele não vai interferir, não vai decidir o jogo. Um menino não vai decidir o jogo. Então, isso a gente tem cobrado, sim, no sentido de que a gente quer formar. E aí eu completo a minha resposta te dizendo assim: a gente tem hoje a possibilidade aqui em Caxias de conseguir toda aquela linha de trabalho que se imagina. A gente tem nas categorias de base 230 atletas. Nós temos num projeto social junto com o SESI mais 150 atletas. Então, eu tenho um universo de atletas de base que passam dos 300. Depois eu chego na minha equipe sub-19, que aí, por incrível que pareça, e olha como as coisas são interessantes, esse ano nós temos 6 jogadores de fora de Caxias aqui. O investimento do clube nesses jogadores é zero. Por opção dos pais, eles vieram morar em Caxias e jogar aqui. Porque o clube com o qual a gente é parceiro, que é o Recreio da Juventude, ele não oferta esse tipo de estrutura de dar apartamento. A gente, às vezes, consegue uma bolsa na escola, mas o apartamento e a alimentação não é da cultura do clube. E esse ano a gente tem 6 de fora que estão morando aqui. Por quê? Porque quiseram vir para cá para jogar o Sub-19, para poder ter uma oportunidade na LDB. E aí sim, a partir da LDB, a gente monta a estrutura. Para vocês terem uma ideia, no passado, todo o nosso time da LDB, cada um morava num apartamento, ganhando comida, roupa, plano de saúde, salário. Então, a partir da LDB, a gente dá a estrutura. E aí sim tem a equipe adulta. Então, se eu imaginar como basquete, eu consigo ter desde o projeto social das escolinhas, as categorias de base, o sub-19, a LDB e o adulto. Então, a partir daí, a maneira de pensar o trabalho é dentro dessa linha aí, que é o quê? Formar atletas, independente da idade agora, para que a gente tenha um suporte maior no 19, que a gente tenha um suporte do 19 no 22 e automaticamente do 22 no adulto, porque isso vai diminuir o nosso custo como instituição, vai fazer com que tenha uma identidade maior do time. E para vocês terem uma ideia, o time do Caxias Basquete, até 2015, a gente tinha uma regra: 50% era jogador de Caxias, sempre. Os outros 50% era de fora, o time adulto. Era uma regra que a gente estabeleceu. Por quê? Porque era necessário criar uma identidade do time com a comunidade. Se eu tivesse sempre 12 jogadores de fora, não existiria identificação nenhuma. Então, a gente trabalhou de 2006 até 2015 sempre com isso. 50% pelo menos tem que ser de Caxias. Hoje a gente precisa formar, porque vai precisar de tempo, para formar esses atletas, para que a gente tenha todo esse suporte
de sub-19, de LDB e até chegar no adulto. Ok, maravilha, obrigado aí pela resposta. Vai, Bressan, é contigo, amigo. Eu ia perguntar exatamente. Tá ligado meu áudio, né? Tá. Eu ia perguntar exatamente isso, nessa linha do que o Bira perguntou. É, na verdade, eu me confundi aqui, peraí. Tava pensando aqui na resposta e me perdi. Pode, depois eu pergunto. Tá bom. Faz Ah, não, parte. lembrei, desculpa. E, não, ó, vou Esse que deixar é os novo, né? É novo. Imagina quando ficar mais velho. Vai lá, Tá mais professor. velho Não, que eu, Bruno. é que eu tava prestando atenção na outra resposta e daí me perdi da minha pergunta. O Bira falou, né, na questão de saber o papel, né, do adulto, né? Eu ia perguntar de novo da base exatamente a mesma coisa, porque todo mundo que começa a jogar, e até 14, 15, até mais velhos, né, 16 anos, eles, principalmente quem é mais novo ainda, eles chegam achando que vão arremessar que nem o Curry, finalizar forte que nem o LeBron, e o jogo para eles é isso, né? Eles enxergam o jogo dessa forma, né? E é difícil você mudar essa percepção deles de que o jogo é coletivo, né? De que tem um vídeo que saiu recentemente aí do pessoal falando que você passa 95% do jogo sem a bola, né? Então você tem que treinar muito sem a bola para poder ser um bom jogador. Mas na cabeça de todo mundo que inicia aqueles são os highlights ali, né? Onde está com a bola finalizando, ou está roubando a bola, ou está arremessando. E isso tudo é bem difícil de mudar ou de fazê-los entender sobre isso, né? Eu vou te dizer assim, uma coisa que nos ajuda muito, e aí tu ter uma equipe adulta na cidade. Porque daí as tuas referências elas passam a ser mais próximas. Aham, fica Eu mais acho que isso é claro. um aspecto que interfere muito, porque se eu vejo na NBA, ok, é um mundo lá totalmente distante do nosso, e É. aquela é a minha referência. Mas quando eu vejo um time de LDB na minha cidade, aquele que jogava comigo, que agora está ali na Aham, LDB, eu começo a ter uma referência mais próxima. E aí fica um pouco mais real do que realmente eu vou precisar fazer, do que eu ter essa questão de estar imaginando algo que é muito distante da minha realidade, né? Então, eu acho que ter um time, e eu acho que isso da Liga Nacional foi legal, a partir do momento que ela obrigou os times do NBB a jogarem a LDB, ela aproximou tudo isso, e isso faz com que tu tenha referências mais próximas e automaticamente é mais fácil, talvez, de tu atingir o teu objetivo por aquilo estar mais próximo de ti. sim, sim. E eu ia falar, porque a gente estava conversando disso também, que eu faço um trabalho assim, eu peguei o Sub-12 aqui do Círculo Militar do Paraná, em Curitiba, o ano passado, né? E a minha proposta de trabalhar não era nem por dinheiro, eu praticamente estava trabalhando quase de graça. E eu fiz o trabalho de base, né? De Sub-12, Sub-11, que depois esse ano virou Sub-13, mas eu também fui mandado embora. Mas eu fiz exatamente isso. Eu trabalhava o entendimento dos garotos, eu trabalhava a coordenação, mudança de direção, equilíbrio. É, Comecei a fazer um trabalho de fortalecimento nesse ano, justamente visando não no ano em ser campeão, não no ano passado, que a gente ficou em oitavo aqui do estado, mas fui mandado embora sem justificativa, sem motivo, possivelmente por política ou mudança de alguma coisa no clube. Mas acaba acontecendo isso. Se a gente não visa vitórias, você é descartado. E esse é infelizmente, né? Não no meu caso, mas em geral, é uma situação bem Mas ruim para o esporte. mas eu vou Bressan, até te dizer uma coisa, Bressan, que é o seguinte, até a gente comentava antes. Às vezes até com o resultado se muda. A gente tem uma realidade no basquete brasileiro que talvez a falta de critério seja o problema, não Exato. o ganhar ou perder. Eu acho que, Medalha, tu queria colocar alguma coisa que eu acho que é mais ou menos nessa o linha, né? Bressan, o Bressan não colocou o filho do diretor para jogar. Quase isso. É, Mentira. Não, mas é exatamente, talvez seja outra forma de olhar isso, né? é. São Não, referências do que a gente, o que é importante dentro de um projeto.
O que a gente estabelece como padrão? Uma vez o Elinho me falou uma coisa, e antes ainda de Franca montar toda a estrutura, logo que ele começou a trabalhar, e não sei se é porque ele estava começando como técnico, mas eu acho que tinha muita verdade naquilo que ele estava falando, e eu realmente acredito nisso também. A gente não pode mensurar um trabalho só pelo resultado, Com certeza. porque o resultado ele tem relação com quem está do outro lado. E Sim, talvez quem está do outro lado tem mais condição, mais estrutura, mais investimento, ele vai ter uma resposta melhor que o teu. Mas isso não desvaloriza aquilo que tu fez dentro da tua realidade. Então, o trabalho ele não pode estar totalmente relacionado a vinculado ao resultado, Vitão. né? Certo. Beleza, Bressan, maravilha. Quem mais? Mais alguém? Vai perguntar para o Rodrigo. Eu tenho mais uma, posso? Manda bala. Você falou que tem mais de 200 garotos categoria de base, né? E Sim. a pergunta é, mas nem todos eles participam das equipes de competição, ou como que você distribui isso? E caso você selecione, né, para participar, se caso tem equipe A, B, né, participando de umas competições, como que você faz essa seleção para quem joga numa equipe ou em outra e na questão, por exemplo, da questão de atenção do garoto, olhar para esse lado não só técnico ou de estatura, né, físico, mas pelo olhar do garoto ser atento, de fazer o que você pede ou buscar compreender o que está fazendo. A gente tem um cuidado assim, que é o seguinte: como tem uma procura grande, que é diferente de outros anos aqui em Caxias, que às vezes para te montar um time de 14, tu tinha 5 do 13 e 7 do 14. Hoje a Uhum. gente, se quiser, a gente tem quase 20 em cada idade. E não dá para trabalhar assim, não dá para fazer. Então a gente tem como Claro. norma dentro do clube, a gente direciona aqueles que não fazem parte da equipe para um escolão, que a gente chama de Isso. escolão, que é basicamente um treinamento separado de todas as idades, do 13 até o 17, Para ir daqueles que não desenvolvendo. fazem, daqueles que vão se desenvolver e não fazem parte das equipes. A partir do momento que algum ficou na equipe, eu tenho 15 na equipe, eu tenho que inserir ele de alguma forma. Ele não é que ele é obrigado a jogar, mas ele tem que estar inserido de alguma forma. Então, em alguma viagem ele vai junto, ele vai participar, vai fardar em alguns jogos, e se tiver a oportunidade de jogar, ele vai jogar, mas ele tem que estar inserido. Ou ele não está lá, ele está lá dentro do escolão. Então, a gente tem essa alternativa que é criamos horários para aqueles que não fazem parte das equipes, dentro de um trabalho diferente, para poder fazer com que eles continuem jogando. Porque também entendo que não dá para determinar, é óbvio que a experiência faz tu olhar para um garoto e dizer assim, esse Claro. pode jogar, pode não jogar. Mas daqui a pouco, um garoto com 14 anos, ele vai se desenvolver e daqui a pouco, de uma hora para outra, ele evoluiu e ele com 16 pode estar jogando na tua equipe. Então, a gente não pode determinar realmente que não vai jogar, mas a gente direciona o trabalho de acordo com o nível que eles têm no momento. E aí não tem nada a ver com... Claro que normalmente os maiores, né? A gente, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, e aqui em Caxias teve muitos anos atrás teve time de vôlei que jogava a Superliga. Então o vôlei masculino sempre foi muito enraizado aqui. Então a gente tinha um problema que os meninos grandes Perdia iam pro tudo para o vôlei. vôlei, não para o basquete. Então, quando a gente tem algum menino que a gente entende que ele tem um biotipo de crescimento, tem um potencial ali, a gente tenta aí sim direcionar ele ao Tá, máximo, mas eu acho que isso também é natural em todos os lugares, né? sim. Mas nessa questão de participação da equipe principal que vai competir, Só tem é, uma da categoria. Só uma. só uma por Só uma. categoria. Só E uma. essa seleção, ela, em algum momento, você participa dela, não? Ou, Não, a gente fez. A gente quis fazer dentro da cidade aqui uma peneira. E aí o que aconteceu? Tinha até 16 anos, tinha 80 meninos. nossa, Entende? Então, assim, a gente. Para vocês terem uma ideia, depois que o Caxias entrou no NBB,
Caxias tem 550 mil habitantes. O basquete nos jogos escolares praticamente inexistia. Hoje ele é a segunda modalidade em jogos escolares na cidade, de maior quantidade de atletas jogando. Uhum. A gente tem mais de 2.500 crianças jogando jogos escolares de basquete, porque realmente nas escolas isso virou meio que um movimento natural. Então, automaticamente, quando o clube faz Uma uma seletiva. peneira, existe uma Todo mundo. procura muito grande. E outra coisa que a gente observa muito, apesar de a gente estar junto com o Recreio da Juventude, que é um clube que tem mais de 110 anos, muitos deles, quando postam, porque existe uma parceria entre o Caxias e o Recreio, eles postam que eles são atletas do Caxias Basquete, porque é o time que está no NBB. Então, tu vê que Sei. como essa relação das coisas tem uma importância, né? E por isso que a Muito gente tem que grande. ter muito cuidado como a gente está fazendo as coisas, porque a gente cria essas expectativas, né, em função daquilo que a gente faz. Interessante. Ô, Rodrigo, nós não estamos perdendo atletas grandes para o voleibol, nós estamos perdendo para o basquete, pelas gestões Tá bom? dessas últimas décadas do nosso basquete, cara. É vergonhoso, é vergonhoso. Isso eu concordo com eu não gosto de porque é ruim a gente falar algumas coisas, né? Mas realmente a gente precisaria ter um olhar para isso, porque a gente não pode achar que uma seleção brasileira sub-18 vai chegar para jogar uma Copa América preparada quando esses atletas não jogam mais brasileiros de seleções, não jogam pouquíssimos campeonatos a nível nacional, quase nenhum a nível internacional. Enfim, é exatamente isso. A gente acaba perdendo a possibilidade de desenvolver os nossos atletas, porque teria que ter um olhar para isso, para a gente poder ter, dentro do tamanho que é o Brasil, buscar aquilo que a gente tem de qualidade para poder crescer como modalidade. Senão, Começando que esses meninos, esses jogadores dessas faixas etárias, eles não têm espaço para jogar nas equipes adultas. Já começa por aí o negócio. Então, eu acho que tem que dar uma reformulada geral. E eu, como já sou aposentado e sempre fui de falar, eu não tenho rabo preso com ninguém. O que, o que eu enxergo que tá errado, eu falo e luto pela nossa modalidade. Eu fiquei impressionado com esse número agora que você falou de 2.500 crianças, porque, assim, Lisboa tem talvez a população um pouco menor do que Caxias. Em Lisboa tem 50 clubes, 50 associações de clubes com as categorias federadas. Então, assim, a gente está muito longe, mas foi de um grande agrado escutar isso, que tem 2.500 crianças. Resta saber se temos professores para capacitá-los, né? São vários problemas, né, que eles começam no nosso país e eles vão se estender até chegar na nossa modalidade, né, porque é isso, né, medalha, né, não sei, tu continua dando aula, medalha ou não mais? O Medalha virou Você diz triatleta. aula em universidade? Na universidade, é. Ah, sim, sim. Não estou dando aula, mas brinco às vezes de coordenador. Sim, porque é isso, né? Porque ele vai por todos os segmentos, né? Na formação dos profissionais, é, quantos profissionais são qualificados para poder trabalhar e desenvolver o basquete? E aí, dentro daquilo que a gente tem dos que são qualificados, que tipo de estrutura a gente oferece para eles? Que tipo de competição a gente oferece para esses atletas? Para que a gente possa crescer como modalidade, né? Essa é a grande questão, né? Uma coisa fica linkada à outra e quando uma se quebra, elas não têm mais encaixe, né? Porque é difícil de tu fazer isso, né? Então, realmente é uma questão do basquete brasileiro como um todo, assim, que realmente preocupa. Por outro lado, tu vê que agora a LDB, né, vai ser a maior LDB com 26 equipes.
Então, é uma competição que é diferente, mas como eu concordo que desses 26, quantos vão jogar o adulto depois? É uma outra questão, mas e que qualidade tem isso? Também tem essa questão, né? Em que qualidade tem essas 26 equipes, né? Para a gente pensar no basquete brasileiro de crescer como poder jogar uma Olimpíada, jogar um Mundial e ser competitivo, né? Maravilha, pessoal. Já são 21h15. Vamos, de repente, fazer a última pergunta. Quem quiser fazer, o Rodrigo. A gente agradecer aí. Só antes de 21 citar só Ô, citar. Bira, tá só 2 horas atrasado, 23h15, né? Eu falei o quê? 21, 21, então. Porra, 21h15 é aqui agora. desculpe. É isso aí, Wanda. Obrigado, amigo. Obrigado. Me salvou aí. Mas deixa eu, antes de saber quem quer fazer a última pergunta, eu quero ler aqui um zap que o professor Ricardo, trabalha comigo na Universidade Federal, está na sala. Ele mandou para mim: o Brasileiro Master em novembro vai ser em Caxias do Sul. Paralelamente, haverá outro torneio no Nordeste sem custo de inscrição. Briguinha de dirigentes. Ou seja, está sobrando até para o Master, né, cara? Mas eu vou te Não dizer, tem mais sossego. eu estava numa reunião agora no final da tarde, com o pessoal que está organizando o Master, porque nós fizemos aqui em 2007 um Master, né? E aí então o pessoal me convidou hoje para a reunião, para participar da reunião. Me disseram que esse outro campeonato já foi cancelado. É. Bom, Pelo menos foi o que eu soube lá na, O na Ricardo reunião. atualmente está muito mais ligado ao Master do que eu, né? Eu não sei. É, Mas, porra, eu acho que tem que ser cancelada, né, pô? Pelo amor de é. Deus. Bom, vamos lá. Quem quer fazer mais uma pergunta é o Rodrigo. Se ninguém quiser, a gente agradece, né, Wanda? E vamos Né? para a nossa resenha. Então tá bom, ninguém quer fazer mais, beleza, maravilha. Rodrigo, muito obrigado aí, amigo, pelo tempo que você dispôs aí para gente, pelos seus relatos. Sucesso cada vez mais aí no trabalho em Caxias, no projeto, enfim. E aquelas sugestões que eu dei para a molecada, bota em prática que você vai ver que vai diminuir muito, mas muitos conflitos que normalmente as equipes têm com os pais. Muito obrigado, amigo. Vando, Muito obrigado, Rodrigo. Prazer em vê-lo de novo, cara. Parabéns aí pelo projeto. Boa sorte e é um prazer sempre rever você, cara. Obrigado pelo convite aí. Espero que eu tenha atendido aí as expectativas, mas é sempre bom a gente poder estar trocando um pouco de ideias aí e também passar um pouco da nossa realidade aqui. Eu acho que é importante para a gente poder crescer, né? A gente trocando informações, a gente cresce sempre e aí estou sempre à disposição. Então, obrigado pelo convite e sucesso aí pelos próximos programas aí, tá bom? Obrigado. já está Valeu, convidado cara. para o Top 300, hein? Tá bom. Valeu, galera. Um Valeu. abraço. Um abraço Prazer. aí. Muito Abraço. obrigado. Valeu. Abraço, Rodrigo. Tchau, tchau.